Olá, 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 boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está por aqui, meu nome é Andreia, sou terapeuta holística, trabalho com o tarô e os mais variados oráculos, trabalho também com a terapia multidimensional, mesa radiónica quântica e mesa radiónica holoquântica arcturiana. Para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre estas terapias, sobre o trabalho realizado na Equilíbrio, é só percorrer aqui a página, visitar o website e terá acesso a toda a informação. Mas vamos àquilo que interessa, vamos àquilo que temos para hoje. Hoje vamos começar algo que em bom espanhol, eu precisei de cojones para fazer, porque é, mais uma vez, totalmente fora da minha zona de conforto, estou totalmente na minha zona de desconforto, e não podia começar da melhor forma. Este novo segmento chama-se Espiritualmente Falando Sobre. Espiritualmente Falando Sobre traz até vocês temas que eu e as pessoas que me irão acompanhar ao longo do percurso consideram importantes. E este conceito, espiritualmente falando sobre, surge após uma conversa com a minha primeira convidada, e faz todo sentido, né? A professora Edileia Diniz. Nós depois já vamos conversar um bocadinho mais sobre o assunto, passando a apresentar a minha convidada. A professora Edileia é uma biblioteca. em duas pernas, é uma biblioteca de informação. Este mulherão, esta força da natureza, é formada em marketing e publicidade, que eu julgo que no Brasil se diz propaganda, é mestre em ciências da religião, tendo como especialização as religiões japonesas. É professora também de Teologia e Pedagogia há 10 anos, criadora de 3 blogs, editora das revistas Saberes e Ações e dos Cadernos Teológicos. Isto é só para começar, calma. Sentem-se, porque o currículo é longo. É também foi formado o percurso dela com os oráculos, iniciou-se em 1991, formada pela Oficina Cultural Esotérica. É professora atualmente e ministra os cursos de Tarô e Baralho Cigano do Núcleo Sapienza. É criadora do Instituto Atma. Trabalha com várias técnicas, desde barras de Access, Theta Healing, Reiki, ou seja, as técnicas são variadíssimas. É mãe de 3 meninas, é mulher, é bruxa, é sacerdotisa, tem um coração enorme, tem um cérebro que eu já pensei em raptá-la e ia passar 3 semanas com ela de férias, assim, só a conversar só sobre. É com muito, muito, muito orgulho e com os nervitos do Camando, vocês não fazem a mínima ideia, estou a tremer por dentro, que eu vou dar as boas-vindas à professora Edileia. Vamos então chamar aqui e adicionar. Olá, olá, professora! Ai, eu tava rindo muito aqui. Gratidão pelo convite. Eu tô muito feliz. Mas assim, a sua descrição da minha pessoa foi assim muito engraçada. Muito obrigada. Assim, é muito legal quando alguém fala da gente e a gente, na verdade, nem percebe que a gente fazia tanta coisa, né? Então, engraçado isso. E é verdade, né? Assim, são muitos anos estudando, trabalhando e se dedicando primeiro para o autoconhecimento. E a nossa biografia fala muito da gente, né? É um prazer imenso estar aqui. Muito, muito obrigada por esse convite. Eu estou super feliz. Espero que possa ser contribuição para todos que estão assistindo a gente. Acredito que sim, eu acredito que sim, que é sempre uma contribuição. Quanto mais não seja, trazer de alguma forma algo diferente
a partir, porque o objetivo é trazer toda a informação a partir de uma perspectiva de experiência, de estudo, de tudo aquilo que envolve, daquilo que vamos fazendo ao longo da vida. Não digo que não cometi nenhuma gafe na apresentação do currículo, pois não? Não, tá tudo certinho. Ok, tá tudo. E é verdade, assim, eu tenho um espaço aqui, né, no Instituto Atma, que é um espaço em que eu aplico, eu atendo, né, com as técnicas todas que a gente conhece, os cursos que a gente vai fazendo. E eu atendi hoje, né, duas pessoas, e foi uma coisa interessante, porque você percebe que você traz para o atendimento tudo aquilo que você experimentou ao longo da sua vida. E ela falou assim, uma das pessoas falou assim, nossa, como tudo que você falou me fez sentido. E foi uma consulta que eu, né, mal usei o baralho no momento. E você percebe que no fundo, é realmente tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você aplicou, tudo aquilo que você passou, você traz para aquela consulta. Eu acho isso muito importante, porque nós somos realmente o resultado de tudo aquilo que nós vivemos. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, a gente experimenta, né? A gente transforma a informação em conhecimento. Quanto mais a gente faz isso, na verdade, mais a gente está apto a atender casos, pessoas mais complexos, né? E essa semana, eu conversando com um amigo, né? E aí eu falei assim para ele, falei assim, nossa, tem chegado uns casos tanto complexos para mim, né? Nessa semana, foi uma semana bastante puxada. Ele falou assim para mim, então é sinal de que você tem conseguido evoluir espiritualmente para poder trazer resposta para essas pessoas. E a cultura japonesa me ajudou muito, né? Você falou do mestrado, realmente o meu mestrado em religiões japonesas foi muito, muito importante. Esse contato com a cultura japonesa foi muito importante. E depois, quando eu fui aprender japonês, para mim foi ainda mais importante, porque a gente entende a cabeça, o cérebro e a constituição das religiões japonesas quando a gente aprende o idioma. Sim. Aprender japonês para mim foi muito importante também e me fez pensar e me ajudou muito, inclusive, numa temática que a gente vai falar hoje, que é essa temática de alimentação. Pois é, professora, é que estava eu muito descansada e só para enquadrar, não é? Estava eu muito descansada quando a professora partilha a live num dos grupos de estudo que eu faço parte. E qual não é o meu espanto quando eu leio? Porque eu tenho também, eu não acredito. Então eu escolhi aquela live para pensar que poderia ser a professora também tem essa experiência nos seus estudos. Por acaso era algo que eu queria trazer também para a conversa, é precisamente essa parte teórica, principalmente da cultura oriental, porque nós temos muito, sem nos apercebermos, nós consumimos muito a cultura oriental. Ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia-a-dia, mesmo sem nós nos apercebermos. E é em tudo mesmo. É verdade, assim, nós temos muita influência do pensamento oriental, né? Aqui no Brasil, eu acho, Andréia, que isso acontece ainda mais, porque nós somos o país, né, no Brasil, que mais recebeu japoneses, né? Então, a maior colônia japonesa fora do Brasil está no Brasil, fora do Japão está no Brasil. E, ou seja, a gente tem um bairro aqui que é fruto dessa influência gritante, né, dos japoneses no Brasil. E nós temos muito disso, né? E o pensamento oriental é um pensamento que compreende não só o corpo, mas o espírito também. Uhum. E é tão fato isso, né, essa questão do espírito, porque eles vão falar muito do espírito animal, né, o horóscopo chinês, por exemplo, que é um horóscopo que, né, fala muito dos animais, né? Existe uma questão muito importante que é o conceito do espírito presente em todas as coisas, né? O que é próprio da religião shintoísta, né? Ou seja, é tão importante. E eu acho que a alimentação, que é a nossa temática hoje, junto com a espiritualidade, a fonte, para mim, principal é as religiões japonesas, né? A cultura japonesa de uma maneira geral. Uhum.
Sim. E Como é que, e isto é uma curiosidade minha, porque do estudo que eu faço, da observação que eu faço, a cultura oriental, nomeadamente mais no lado China, Japão, eles têm uma relação muito, como direi, é quase como eles veem a alimentação como algo de extrema importância. No entanto, e ainda assim, a sensação que me dá é como se eles não lhe dessem importância devida. Porque é muito, por exemplo, para tentar enquadrar, vamos falar de algo que é de extrema importância na alimentação: variedade. sim, Né? Variedade, fundamental. a variedade de frutas, a Colorido, variedade. né? Exatamente, o colorido. E daquilo que eu observo, não existe muito isso nas culturas. Ou posso estar Na cultura totalmente japonesa, equivocada. você diz? Não. Em outras culturas. Sim. Eu Porque, acho que isso é um processo histórico, né? A gente é uma coisa interessante na faculdade de teologia, a gente tinha disciplinas e eu cheguei inclusive a lecionar a disciplina de agricultura natural e inclusive a gente falava sobre alimentação natural um semestre, né? Ou seja, o que alimentação, o que agricultura natural tem a ver com religião, no curso de teologia, né? E tem tudo a ver, né? E eu achei muito pertinente esse assunto que você está falando, né? O assunto de hoje é muito pertinente porque, no fundo, quando a gente fala sobre essa questão da alimentação, o nutrir-se, né? O que você ingere, a gente não come, a gente não está ingerindo só o alimento físico, existe o alimento espiritual também. Ou seja, e tem um conceito muito importante dentro da cultura japonesa, né? De que todas as coisas provenientes, originárias do solo, são criações divinas, então elas têm um espírito, né? Ou seja, aquilo que você come tem uma influência espiritual. Daí a variedade. Porque os nutrientes, né, ou seja, e as vitaminas, eles vêm dessa variedade do prato, mas eles também vêm da maneira como isso é cultivado. e cultivado, Então, sim. na faculdade, quando a gente tinha aula né, quando eu dei aula sobre agricultura natural, a gente tinha um cuidado de entender o preparo do solo e um respeito ao solo, respeito à mãe natureza, à terra, né? E a gente tem hoje isso presente em algumas culturas, né? Em todo o culto, a mãe natureza, a terra, o sagrado feminino. Mas isso já está na cultura japonesa, ó. Ou seja, eu estou cultivando do solo, eu tenho um tempo de preparo do solo, o solo tem que descansar. Eu preciso saber o que eu vou plantar naquele solo e com que sentimento, o que eu vou adubar aquele solo. Então, o processo de agricultura natural é um processo de preparo. O preparo do alimento não é só ir lá no mercado e comprar né, e preparar e colocar tudo na panela e fazer aquele mexido e não. Existe um cuidado no preparo do solo, no que eu vou plantar e escolher as melhores sementes. E se alguma fruta vier fora do padrão, é obra da natureza também. Uhum. Entender que tudo é obra da natureza. Isso é próprio desse pensamento animista, né? Ou seja, que Deus está em todas as coisas e tudo há uma partícula divina. Isso é espiritualidade, né? Espiritualidade não é só ficar rezando num templo, né? Que é muito fácil. Espiritualidade é você ter essa consciência de que tudo existe uma obra divina. E aí o cuidado daquilo que eu ingiro, que não só a diversidade, como você mesmo falou, mas como é que esse alimento é preparado? Como é que ele foi cultivado? Né? O que eu estou ingerindo? É uma outra consciência, né? Eu aprendi isso muito nesse tempo, e eu entendi que às vezes o meu corpo não gosta de determinados alimentos. Porque às vezes tem coisas que a gente come e não faz bem, Uhum. né? Entender isso.
O conceito de alimentação, do que eu estou me alimentando, a gente se alimenta para quê? Primeira coisa, a gente se alimenta para se nutrir, né? Nutrir para trazer subsídios para o seu corpo, para continuar crescendo, evoluindo e produzindo, né? E hoje a gente consome o quê? O que a gente está consumindo? Porque o alimento é energia vital, assim como a água, né? A gente tem, ele vai alimentar o nosso corpo físico, ele vai alimentar o nosso corpo emocional, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito também. Sim. Né? Então, o processo não é a comida no prato. Quando você fala da cultura, né, falando da cultura japonesa, existe um cuidado naquilo que eu estou plantando e respeitar o momento certo no plantio, preparar o solo, porque é uma questão fundamental. Aquilo que eu consumo influencia na minha vida. Exatamente. Pegando a partir desse ponto, e só uma adenda para quem nos está a assistir, peço por favor que partilhem nos grupos, partilhem na vossa página, partilhem, chamem os vossos amigos, identifiquem os vossos amigos e, obviamente, se alguém tiver alguma pergunta, se quiserem contar da vossa experiência, as vossas opiniões, isto é uma conversa, ok? Lembrando, e eu quero reiterar que nem eu nem a professora somos nutricionistas, nem eu nem a professora carrega da verdade absoluta, nem eu nem a professora estamos a dizer que aquilo que vamos dizer e aquilo que vamos partilhar aqui é lei. Não existe lei absoluta. A única coisa que é absoluto é aquilo que tu acreditas como a tua verdade. Se houver alguma coisa daquilo que for dito aqui que te faz sentido, guarda. Se já estás a fazer, ótimo. Se te faz sentido e não estás a fazer, então começa a fazer. De alguma forma. Agora, em momento algum, esta conversa vai servir para ser uma verdade absoluta, porque é uma conversa, é uma partilha de experiências de anos, não é? Enquanto seres viventes, enquanto seres sentientes, e enquanto seres que estão em transformação constante e que trazem isso aqui para a mesa. Este tema é um tema que tem pano para mangas, tem muitas particularidades. Nós aqui só vamos pegar num bocadinho e vamos tentar buscar um bocadinho de tudo, ok? Agora, jamais em tempo algum o objetivo é impor verdades. Não existem verdades absolutas. Existem a verdade no momento em que tu vives e aquilo em que tu queres acreditar e aquilo que tu sentes como a tua verdade. No entanto, a minha verdade é partilha. Clica no botão da partilha, partilha a live, partilha com os teus amigos, chama os teus amigos, coloca as tuas perguntas, as tuas opiniões, as tuas experiências, porque vais fazer a minha criancinha muito feliz. Verdade. E é importante, né, Andréia, se você for ver, é um tema que a gente não vê muitas pessoas falando, realmente você apontou bem, nós não somos nutricionistas, né, a minha perspectiva é uma perspectiva, eu trago a experiência dos anos em que eu estive na faculdade, e a faculdade messiânica tem uma ligação com a Fundação Mokichi Okada. A fundação tem um trabalho muito importante dentro da agricultura natural, tem até um centro de pesquisa, né? Então, eu fiquei nesses 10 anos, pelo menos, na faculdade, trabalhando e acompanhando essas pesquisas junto, né, com o centro de pesquisa, dentro da própria fundação. Haviam vários e várias nutricionistas lá, e a gente fazia, inclusive, alguns debates, inclusive em sala de aula, com as nutricionistas falando sobre a influência da alimentação na espiritualidade de maneira geral, né? E é uma questão muito importante dentro da espiritualidade, eu falo muito da cultura japonesa, mas a gente vai ter muitos outras religiões, vamos assim dizer, que vão acabar reconhecendo a importância de ter certas restrições alimentares na prática da sua espiritualidade, da sua conduta espiritual. Uhum. Né? No Brasil, a gente tem muito isso dentro do espiritismo ou de algumas religiões, como, por exemplo, Umbanda e Candomblé. Né? Okay. As próprias religiões que usam a ayahuasca,
né, que é aquela mistura, o Santo Daime, né, eles também vão ter todo um preparo das pessoas que vão usar o Daime, o Santo Daime, ou as pessoas, por exemplo, que vão para o terreiro de Umbanda, de Candomblé, ou centro espírita, há um preparo da pessoa com relação a restrições alimentares, ou seja, se eu restringo a minha alimentação quando eu vou para o local religioso, quando eu vou ingerir a bebida, o ayahuasca, por exemplo, então há algum sentido. Se eu não posso comer carne, nem branca nem vermelha, se eu não devo tomar café, não devo beber bebida alcoólica, não devo fazer uso de drogas, né? Ou seja, se há uma restrição nesse sentido, nesses momentos, então há, de uma certa forma, uma implicação desses alimentos, dessas bebidas, no meu espírito, no meu corpo e no meu espírito. Ok. Né? Isso deveria soar como um alerta para as pessoas de maneira geral. Né? Pegando nesse ponto. A gente estava falando de excessos, de faltas, né? Então, assim, falando... Exatamente. Pegando nesse ponto, professora, eu quero trazer aqui algo, partindo do princípio de que tudo o que nos rodeia, tudo aquilo que existe é energia, né? Rigorosamente tudo. Nós somos energia. Aquilo que eu e a professora estamos a fazer neste momento é criar energia também, de alguma forma. A professora criando dessa forma uma egrégora, ou seja, quando existe uma união de energias, formando assim uma egrégora. Partindo desse princípio, tudo aquilo que nós consumimos, a forma como nós consumimos, tal como a professora estava a explicar há pouco, também é energia. Exatamente. E vamos começar, eu vou começar de uma forma mais simples, que é para depois poder lá chegar ao Fica ponto. à vontade. Que é, pegando na parte, por exemplo, que a professora disse da importância da preparação do solo, não é? Hoje em dia, nós temos uma agricultura que é imparável. É uma agricultura que pouco ou nada respeita os tempos da Mãe Natureza. Aquilo que eu gostaria de dizer é que a Mãe Natureza é tão fantástica, tão maravilhosa, que ela criou um sistema em que tudo o que nós precisamos para cada época do ano está à nossa disposição. E aquilo que se vê acontecer no momento é termos alimentos fora de época. Ou seja, por exemplo, termos morangos em pleno inverno, termos melancia em pleno inverno, termos castanha no verão, termos noz, ou seja, tudo isto... Está disponível o tempo todo, né? Exatamente. Ou seja, isto acaba por ser, na minha opinião, na minha visão, acaba por ser uma agressão desnecessária. Porque se nós temos aquilo que é necessário e se existem neste momento os meios necessários para fazer chegar até nós aquilo que nós precisamos, qual é a necessidade deste desgaste? Porque, além de tudo isto, temos depois também o impacto que isso vai provocar na forma como o homem tem que manipular a terra e tem que manipular tudo o que existe à volta dele para criar, para que este alimento exista. E em termos energéticos, isso tem, na minha visão, na minha opinião, isso tem um peso tremendo. Porque é estar a criar algo fora da sua linha de tempo. É estar a exigir algo fora da sua linha de tempo. E que é absolutamente desnecessário. E que está a ter consequências e vai continuar a ter consequências graves.
É verdade, mas isso, na verdade, né, Andréia, isso vai ser gerado a partir do imediatismo, né? Uhum, O ser humano acaba criando esse conceito, e muito em função do capitalismo, isso vai uhum, crescer também muito com os fast foods. Você vai numa praça de alimentação, pelo menos nos shoppings aqui no Brasil, eu vi isso também no Canadá, né, em Portugal. Você vai numa praça de alimentação, você tem comida japonesa, chinesa, tailandesa, italiana, síria, ou seja, você tem uma diversidade tão grande de comida de diversos países. Você tem uma diversidade tão grande e essa necessidade do consumo imediato não dá tempo de querer, de esperar o tempo certo da natureza suprir, né, dar o alimento. Então, esse imediatismo provocado pelo capitalismo vai, né, fazer com que o ser humano exija cada vez mais do solo sem ter que esperar pelo tempo certo das coisas. Porque se você for pensar, por exemplo, você vai consumir melancia quando? Melancia é uma fruta que tem muita quantidade de água. E uhum. você geralmente vai consumir mais a melancia no verão, porque você transpira mais e você precisa beber mais líquido de maneira geral. Então, no inverno, nós acabamos consumindo menos água, né? Porque a gente não transpira tanto quanto no verão. Então, há um propósito porque aquela fruta é produzida mais no verão do que no inverno. O passo as castanhas também. Né? Ou seja, por que a gente tem aquelas castanhas mais no inverno e não no verão? Porque é uma necessidade do corpo de ter aquele nutriente. Então, quando não se respeita o tempo da natureza, se agride a mãe natureza, se agride o solo dessa forma, na verdade a gente está desrespeitando toda a cadeia, né? Aqui, recentemente no Brasil, a gente teve uma grande queimada e se falou muito sobre ser um incêndio criminoso por conta justamente dos agricultores que queriam, dos grandes fazendeiros que queriam ter espaço para o gado. No Né? pasto. É um processo muito comum aqui, infelizmente, no Brasil. Uhum. E aí se falou muito disso, vamos fazer para poder desapropriar e tudo, porque as pessoas consomem muito carne, né? E aí tem uma outra coisa muito importante, o consumo da carne branca, né, o frango, a carne vermelha, né, é uma coisa que está muito relacionada e ela acaba entrando no processo de restrição alimentar quando a gente fala da questão espiritual, né? O consumo animal é um outro aspecto também muito importante. Você falou do tempo, Eu ia né? chegar lá. A gente estava falando da questão do tempo, uma coisa importante assim, como é que eu consumo, como é que eu pego esse alimento? Como é que eu retiro esse alimento do solo? Em muitas culturas, por exemplo, a alimentação kosher, que a gente vai ter nos judeus, os muçulmanos também têm uma preocupação muito grande com a alimentação, né? Ou seja, antes de eu extrair qualquer alimento do solo, das plantas e tudo mais, eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo. Sim. E na cultura, pelo menos no centro de pesquisa, né, lá na Fundação aqui Chocada, eu vi muito isso, a gente tinha os produtos orgânicos e a gente tinha, por exemplo, era feito uma cerimônia quando você vai, né, vamos assim, tirar a vida do animal para que ele sirva, né, à mesa das pessoas, que é o produto, né, ou seja, é feito toda uma cerimônia religiosa, que é Uhum. próprio do que acontece na cultura judaica, né? O rabino vai lá fazer o Sim, sacrifício sim, tem animal. noção. Que é algo que é Essa muito comum aqui. isso é uma Uhum. preocupação que a gente deveria ter. Como é que a gente prepara o alimento? Como é que a gente colhe o alimento? Né? Ou Ah, seja, se não tem uma preocupação de respeitar o tempo, todas as outras preocupações são desnecessárias também, né? exatamente. Pegando no ponto que a professora está a tocar agora, o preparo do alimento. Uma das coisas que eu
que eu comecei a fazer gradativamente, e pegando mais uma vez no tudo é energia, a forma como nós recolhemos o alimento. Aquele alimento não existe só porque sim, aquele alimento é um ser que está ali, que veio à vida precisamente para que nos servisse, ele veio para nos servir, para nos ajudar. Reparem como a natureza reparem como o universo é que cria seres para nos ajudar. Estes seres vêm sabendo a priori que não terão uma vida longa, considerada longa no tempo humano. Partindo desse princípio, uma das coisas que é uma prática que eu gosto sempre muito é de estar consciente no momento em que eu estou a fazer as minhas compras, no momento em que eu vou ao mercado, no momento em que eu estou a escolher os legumes, no momento em que eu estou a escolher a fruta, no momento em que eu estou a tocar. E, com todo o respeito, eu pego e, se não vou trazer, eu coloco com amor. Eu tiro e coloco com amor. E eu acho que isso é algo que para mim faz toda a diferença. Em casa, o cuidado de colocar no sítio certo, trazer da forma certa, no preparo. E isto é algo que eu fui experimentando, né? Fui percebendo as diferenças, que é o meu estado mental e o meu estado emocional no momento em que eu estou a cozinhar. Perfeito isso. Como é que eu estou? Eu estou ali, eu estou presente, eu estou conectada com o que eu estou a fazer, ou eu estou com a cabeça a pensar em 30 coisas ao mesmo tempo, não estou a sentir, não estou a viver aquele momento. E depois existe algo muito engraçado, e eu costumo dar este exemplo, que é: experimentem fazer um bolo depois de receber uma má notícia. Experimentem fazer um bolo depois de receber uma excelente notícia. E depois gravem um momento em que comem um e um momento em que comem outro. Mesmo que a pessoa, no momento em que vai comer o bolo, o bolo, quem diz bolo, pode ser um pão, pode ser uma sopa, pode ser seja o que for. Se no momento em que a pessoa faz o consumo daquele alimento, mesmo que a pessoa esteja bem, ela vai sentir os efeitos. Ela vai sentir, porque ela vai estar a consumir a energia primordial no momento em que aquele alimento foi feito. Então... Isso é muito importante mesmo. Né? Tem um filme que eu gosto bastante, Andréia, eu não sei como que é em inglês, e no Brasil ele chama Como Água para Chocolate. E que a moça vai lá, né? A moça vai lá, mexe no chocolate, vai fazer os doces, às vezes ela tá chorando porque ela brigou com o namorado, e aí depois acaba sofrendo toda uma influência, né? Das pessoas quando vão comer choram também. Eu me lembro que a gente teve uma discussão, um debate no mestrado uma vez na faculdade, na pós-graduação, e a gente estava falando justamente sobre a comida de santo. Okay. Por exemplo, a comida no terreiro de candomblé, no barracão, ela é o lugar mais importante. Não é todo mundo que entra no barracão. Porque a verdadeira é o lugar quase mais sagrado ali. Tirando a casinha, né, os lugares que ficam os orixás, é um dos lugares mais importantes. Porque você diz, né, dentro de algumas culturas, e a cultura africana vai falar muito sobre isso, que as bruxas se escondem na cozinha. A história do caldeirão da bruxa vem da onde? Por que é o caldeirão da bruxa? Ou seja, a verdadeira alquimia acontece quando você mistura os elementos, e você gera, daquela mistura da farinha, o elemento, a margarina, o sal, ele gera exatamente um pão, por exemplo. Aquilo é a grande mistura. E o sentimento com que você faz. Eu gosto muito de fazer pão, mas eu gosto muito de fazer rocambole, de fazer esfirra. E aí eu me coloco, me proponho. É claro que existe uma influência do clima também, se está quente, se não está. Isso também faz com que a massa cresça mais ou não. Ou não. Mas a energia... E na hora que eu vou fazer, eu aprendi isso com a minha avó. Na hora que você vai fazer, minha avó gostava muito de fazer bolinho de chuva.
Chovia, vamos fazer bolinho de chuva. Minha avó falava muito de fazer, e minha avó fazia rezando. Fazia e rezava, fazia e rezava. Eu aprendi a fazer isso. Então, eu aprendi a me conectar nesse sentido lá com a minha avó. E a gente consegue recuperar. Por exemplo, você está brigada com a vizinha, faz um bolo e dá para ela, mas faz rezando. Né? Você quer pedir desculpas para alguém, faz aquilo, mas faz rezando. Né? E dá para a pessoa. Gente, é bruxaria pura aquilo. Na verdade, é manipulação de energia. Pronto! Olha, nós ensinando aqui, acho que a gente vai ter que trocar o nome de espiritualmente falando, mexendo no caldeirão aqui. Mas na verdade, é lindo! Nos filmes a gente vai ver, toda a gente fora vai ver o conceito das bruxas. O que é a bruxa com caldeirão? O caldeirão é alquimia, mistura as coisas, né? E faz aquilo se transformar, os aromas, os sabores. Dizem que as bruxas se escondem na cozinha, são grandes cozinheiras hoje, né? E você pode envenenar alguém. Você pode levar amor. Ou seja, você pode envenenar por uma mistura de um ingrediente, de repente, que passou da validade, que está estragado, ou às vezes o desequilíbrio na mistura dos alimentos pode provocar um mal-estar físico em alguém, né? Diarreia, um vômito, essas coisas. E pode também trazer uma sensação de bem-estar imenso para alguém, porque aquilo é tão rico, o paladar, a mistura é tão surpreendente na boca, né, que causa uma sensação incrível de prazer. Então, é realmente o sentimento, é a energia que você falou, com que eu coloco, né, e a escolha, né, é super importante. Uma das coisas que eu faço, não sei se a professora faz, uma das coisas que eu faço é nos dias em que eu adoro cozinhar. Eu adoro estar na cozinha, adoro criar, adoro fazer coisas diferentes, mas nem sempre, quando se está na cozinha, os dias são bons e a pessoa está bem e apesar de ser um escape, a pessoa pode mesmo assim não estar bem. Então, uma das coisas que eu faço é no momento em que eu vou começar a cozinhar e que eu sei que não estou emocionalmente bem, ou que estou mais cansada, ou que estou mais irritada. Sim, porque terapeutas também se irritam, mas isso fica para uma... né? O que é que eu faço? Eu abençoo todos os alimentos que eu vou utilizar, mas eu não abençoo só os alimentos, eu abençoo todos aqueles que contribuíram para que aquele alimento chegasse até mim, para que aquele alimento fizesse parte do meu percurso, e abençoo e agradeço àquele ser que ali está, que veio a este plano para me ajudar na minha caminhada. E mesmo que durante a confecção eu até possa, enquanto eu estou a preparar, etc., eu até posso não estar tão bem, só o simples facto de eu ter feito aquela bênção, de eu ter feito aquele agradecimento, mas não é, isto é o que faz a diferença. Não é o agradecer por agradecer, não é o falar por falar, não é o... É sentir. É sentir verdadeiramente que houve uma série de pessoas que contribuíram para que eu pudesse ter aquele alimento. Uma cadeia, né? Exatamente, é a cadeia. Para aquele alimento chegar às minhas mãos, e se vocês pensarem bem, alguém teve que plantar uma semente. Alguém teve que cuidar dessa semente, alguém teve que regar essa semente, alguém teve que podar essa planta, alguém teve que colher o alimento, alguém teve que embalar o alimento, alguém teve que transportar o alimento teve que ser comprado pelo supermercado, o supermercado, tanto faz. O mercado teve que colocar à disposição. E depois, todos aqueles que contribuem para mim financeiramente, a envia do dinheiro que chega até mim, para que eu possa adquirir aquele alimento. E depois aquele serzinho que ali está e que decidiu, hoje eu vou contigo para casa. Só isso, sentir isso, por isso é que é importante, porque eu posso rezar 30 Ave-Marias. Se eu estiver a pensar no episódio da Anatomia de Grey, não vai adiantar, né?
Isso é energia, né? Energia. Você falou uma coisa importante, ou seja, é uma cadeia. Pensar em todas as pessoas que manipularam o alimento até chegar na minha mesa. Né? Então, assim, às vezes o entregador, às vezes a pessoa que vai colher e joga o alimento, né? A pessoa que vai manipular, ou seja, às vezes o alimento passa por uma energia não muito positiva. Eu fui uma vez, falando sobre isso, eu fui uma vez numa palestra do Val Capelli, ele tem aqueles livros, o Metafísica da Saúde, né, que a gente até havia comentado um tempo atrás, e ele falou que ele nunca comprava água na rua. E o pessoal que fica vendendo água no farol, pelo menos aqui no Brasil a gente tem isso, né? E aí ele falou que ele nunca comprava, porque ele falou assim que ele chegou muitas vezes a tomar essa água e passar mal. E aí ele me fez lembrar, e realmente é bem coerente isso, aquela pesquisa do japonês, eu sempre me esqueço o nome desse japonês, que ele faz uma pesquisa sobre os cristais de água. Né? Ou seja, aquela pesquisa de você colocar aqui no rótulo, né, amor, né, o sentimento, ou seja, e ele fotografa aquilo. E isso não é só com a água. Na verdade, se a gente for pensar que a água é um ingrediente de grande parte dos alimentos, ou seja, se uma pessoa pega um alimento e xinga e briga e tem um pensamento, ai que droga, tem que ser trabalho, ou seja, você já condenou aquele alimento. Aí você come e você passa mal. Você fala assim, nossa, mas por que eu comi? Estava tão saborosa a fruta, estava tão... Por que eu passei mal? Isso a gente não sabe. Mas quando a gente faz isso de abençoar, né, de agradecer por aquele alimento, a gente, na verdade, retira aquela energia negativa e a gente bendizer, a gente abençoa, a gente bendiz, a gente envolve esse alimento numa energia positiva. E isso me chamou muita atenção quando o Val Capelli falou isso. E eu me lembro muito de ver em algumas pesquisas, inclusive escolas aqui no Brasil, crianças fazendo isso, por exemplo, sabe aquela experiência do feijão? Quem que nunca fez isso com o feijão? De pegar o feijão e plantar no algodão e plantar, e para ver como é que vai criando a raiz, aquelas coisas. Teve uma experiência de uma escola aqui em São Paulo que fez exatamente isso. As crianças plantaram e escreveram palavras positivas em uma e palavras negativas na outra. Por incrível que pareça, eles mostraram que aquela que tinha palavras negativas simplesmente apodreceu e não cresceu. Uau! Ou seja, o sentimento com que eu planto também faz diferença. Uhum. Parece bobo isso que a gente está falando. É lógico que a gente não tem que ficar neurótico aqui. Ai, meu Deus do céu, não vou comprar mais nada na rua. Não estou dizendo isso, né? A gente sabe que dentro das nossas atribuições do dia, de vida, é muito difícil a gente conseguir isso. Mas se a gente tiver um pouquinho de consciência na compra, você falou uma coisa, em vez de comprar 5 beterrabas, eu vou comprar só 4, porque eu não preciso de 5. 5. Né? Eu vou comprar 4 beterrabas, né? Eu vou fazer as 4 beterrabas para consumir ali naquela hora, para evitar o desperdício. Se eu tiver essa consciência, e consciência no momento que eu estou fazendo, faz muita diferença isso. Muito. Exatamente. Na verdade, o que a gente está falando é mais do processo de consciência, né? Exatamente. Porque tudo é consciência. A verdade é que tudo passa pela consciência, tudo é energia, porque tudo tem uma consciência. E tudo tem uma consciência porque tudo tem energia. E porque tudo é energia. Então, isso faz uma diferença muito, 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 muito grande. Pegando aqui, mais uma vez, neste tema, eu vou trazer aqui, vou trazer aqui um bocadinho, vou puxar um bocadinho mais. E atenção, só uma adenda que eu esqueci de falar há pouco. Esta conversa não tem roteiro, isto não tem guião.
Eu não faço a mínima ideia de quais são os posicionamentos da professora, então isto vai conforme a conversa A energia vai fluindo. Exatamente, vai conforme as coisas ir. Então não tem roteiro. É um bate-papo sem distância. Exatamente. Mais uma vez, colocando aqui a adenda, partilhem. Partilhem com os vossos amigos, partilhem na vossa linha de tempo, na vossa página pessoal. Eu já compartilhei aqui com um monte de gente. Eu também, enquanto a professora estava a falar, estava a ouvir e estava a aproveitar também para partilhar. Partilhem, por favor, porque acho que isto é um tema que é de extrema importância, que não é falado suficiente, na minha opinião, na minha visão. Acho que deveria ser falado mais vezes, acho que deveria ser abordado muito mais vezes. Mas, como eu costumo dizer nas lives em que eu faço, partilhem antes que eu vos excomungue a todos. A gente vai colocar o nome do caldeirão, é diferente. Né? O meu caldeirão já está aceso. Exatamente. Vamos adensar um bocadinho mais a coisa. Vamos pegar no tópico que a professora tocou há bocadinho. Vamos pegar no tópico da carne. Este é um tópico que divide toda a gente. É impressionante a polémica que isto causa. É impressionante, mesmo dentro do meio, com pessoas com anos e anos e anos de experiência, não existe, eu sinto que não existe ainda entendimento. E enquanto não houver entendimento entre as pessoas que já se dizem despertas, torna-se muito mais difícil para aqueles que ainda estão a dormir, torna-se confuso, porque não existe uma linha, não existe uma conexão. É uma coisa delicada mesmo. Exatamente, é um assunto extremamente delicado, é um assunto mas que é necessário, na minha opinião, que se torna necessário abordar. Lembrando, mais uma vez, aquilo que nós vamos conversar aqui, eu não faço ideia qual é o posicionamento, nem qual é a opinião da professora, eu vou partilhar a minha experiência, vou partilhar a minha opinião e a professora vai partilhar a dela e vamos trocar ideias. Não é verdade absoluta. Absoluta, nunca. Verdades absolutas. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar a mão na fogueira. Até há cerca de 1 ano e meio atrás, eu consumia carne. Eu consumia todo tipo de carne. Há 1 ano para cá, eu deixei de consumir carnes vermelhas. E de forma total, eu não quero estar a exagerar, eu sou muito má com linhas de tempo, mas assim uma coisa horrível. Portanto, eu não quero estar a exagerar, mas se eu estou certa, há pelo menos 2 ou 3 meses que eu não faço qualquer consumo de carne. Portanto, aquilo que é considerado nos dias de hoje vegetariano. Ou seja, eu sou vegetariana, ainda faço consumo de produtos de origem animal, nomeadamente os ovos, e o peixe, mas a carne eu já consegui retirar. E posso-vos dizer que há uma diferença grande, na minha experiência. Há uma diferença muito, muito, muito grande. Mas eu quero perguntar à professora qual é o seu posicionamento, se quiser partilhar, obviamente, qual é a sua postura, quais são as práticas que tem, se consome, se não consome. Eu hoje reduzi muito o meu consumo em termos de carne. A carne vermelha é uma coisa que, para mim, não me... Eu até consumo, mas muito, muito esporadicamente. Porque realmente não me faz bem, ela tem uma digestão para mim extremamente lenta. Então, assim, eu consumo muito pouco, né, por conta justamente dessa questão. O frango é uma coisa que eu acabo consumindo mais, e eu gosto muito do frango da Corin. A Corin é esse frango orgânico, ou seja, ele tem um cuidado, e ele é um frango que a gente chama que ele é rezado, né, antes de ser feita o seu abate, vamos assim dizer.
E eu acho isso super importante, realmente, né? E assim, o consumo do frango é alguma coisa que, para mim, é uma digestão mais leve, né? E acabo realmente consumindo um pouco mais. O peixe é uma coisa que é um desafio para mim. Eu nunca fui uma pessoa muito de consumir peixe. E eu, por exemplo, não tenho uma boa tolerância com relação a isso. Em alguns frutos do mar, algumas coisas eu chego a comer e me dá alergia no corpo. Oh, uau! Aquilo me intrigou durante um bom tempo, por que isso? Quando eu fui fazer os meus estudos, as minhas pesquisas dentro das religiões afro, eu fui entender que havia uma questão energética, né, na época do orixá, da qual eu faço parte, né, que eu sou filha de Iemanjá, e Iemanjá é a mãe das águas, então, na verdade, Mas a não mesma mãe poderia, de cabeça. não poderia consumir, né, os frutos da minha mãe. E aí eu fui entender, isso não significa que eu não consuma, né? Mas, por exemplo, eu não consigo comer peixe cru. Comida japonesa, peixe cru eu não como de jeito nenhum. Não consigo. E me dá uma alergia mesmo, né? Então, eu tenho uma alimentação, um cuidado com a alimentação nesse sentido. Há muitos anos atrás, eu tive um processo alérgico muito grande. E eu tive um processo alérgico no sentido de alergia a tudo que tem corante e a chocolate. E eu fiquei anos sem consumir. Imagina o que não tem corante. Você já parou para ver os produtos? Eu imagino que eu comia. E eu fiquei muitos anos, né, sem consumir Desafio. isso, né, desafio. E eu tenho uma alergia a corante até hoje. Então, por exemplo, eu pinto as unhas, mas não são todos esses esmaltes que eu posso usar. Eu passo maquiagem, mas não é qualquer tipo de maquiagem que eu posso usar. E é uma coisa bastante delicada. E então, nessa questão da alimentação e da carne especificamente, eu tenho eu acho esse um assunto extremamente delicado, porque a gente percebe que quando a gente deixa de consumir a carne vermelha, por exemplo, realmente a gente fica muito mais leve. E eu procuro evitar o máximo o consumo, embora às vezes dá vontade de comer, mas assim, eu vou como um pedacinho e pouco. Eu costumo consumir pouco porque realmente meu corpo não processa bem. Não Né? processa. Não faz bem. Né? É. E a gente percebe que, assim, por que será que o corpo não reage bem? Né? Eu tenho uma sensação, Andréia, muito parecida de quando você recebe sangue. Né? Se você já fez alguma transfusão de sangue, se você já recebeu sangue, é uma sensação muito semelhante. O gosto que a gente tem quando a gente come carne, aquele gosto de sangue na boca, é muito semelhante quando você recebe o sangue de alguém. Na transfusão. E são momentos muito marcantes, porque quando você ingere a carne, principalmente a carne, e a gente sabe que o abate de um animal, né, um boi, essas coisas, ele é realmente um processo dolorido, né, para o animal, a gente está trazendo a energia daquele animal também, é muito semelhante de quando a gente recebe uma transfusão de sangue. Exatamente. Dá um entorpecimento, porque na verdade é espírito. Na cultura japonesa, sangue é espírito. Uhum. Então, você está consumindo o espírito daquele animal. É claro que a gente é um processo, né, a gente vai sentindo a necessidade de libertar o corpo cada vez mais dessas energias. Mas a gente tem, dentro de alguma das culturas, né, das nossas técnicas energéticas, a gente tem como trabalhar o nosso corpo para limpar dessas energias, né? Então, a gente pode, ou com o reiki, ou com o jorei, a gente consegue, ou, por exemplo, com o Theta Healing, o Access, você consegue acelerar o metabolismo do seu corpo para que você limpe cada vez mais essas energias. Vai dar uma diarreia depois, mas tudo bem. Né? Pelo menos você limpa o teu corpo disso. E a ingestão de água acaba também ajudando muito.
né? A água Porque é as toxinas mais importante que nós são temos. questões que vão maculando o nosso corpo e o nosso espírito também. Exatamente. Porque Toxinas que estão nos animais de uma maneira geral, mas estão, por exemplo, nos produtos, nos alimentos processados. Exatamente, exatamente. A gente ainda Só... falou da carne de porco também, né, Andréia? Uma outra... Sim, exatamente. E aqui eu pego naquele ponto de toda a gente que já teve situações e que já teve um momento assim de perigo, né? O chamado momento em que a vida passa à frente dos olhos em questão de segundos, quanto mais não seja no momento em que a mãe descobre que fizemos alguma coisa errada, então aí literalmente passa a vida à frente dos olhos. Verdade. Isso acontece com os animais também. A única diferença que eu sinto que existe entre nós, os animais e as plantas, é a forma como eles se comunicam. É a forma como eles se manifestam. Aquilo que nos diferencia é que nós temos a capacidade da linguagem verbal. Mas se nós formos a pensar bem, quando nós aprendemos a planos superiores, quanto em meditação, em projeção, quem aqui faz projeção astral, quem aqui já teve contactos extrafísicos, toda a comunicação não acontece verbalmente, ela acontece de forma... é uma comunicação não verbal, ou seja, a própria energia comunica. Sim. A própria energia comunica. Então, esta é a forma como os animais comunicam e esta é a forma como as plantas comunicam. Há pouco a professora falou daquela experiência Os feijões, né? Dos feijões. Eu tive numa aula que eu assisti em que a professora partilhou, não foi a professora Edileia, foi outra professora, de uma experiência que foi feita. Eu já não me recordo, eu julgo que ela citou nomes, mas eu não decorei. Foi uma experiência que foi feita em que basicamente eles tinham plantas alinhadas numa sala e tinham um grupo de 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, uma dessas pessoas danificou uma das plantas. Propositadamente, ou seja, isto foi uma experiência feita propositadamente. E eles têm todos os apetrechos conectados para perceber o que é que iria acontecer. Eles retiraram todas as pessoas da sala. Ficou a pessoa que fez o dano à planta. Essa pessoa saiu. Depois, um a um, foram entrando. Um entra, as plantas não reagem, o outro entra, as plantas continuam sem reagir, outro entra, as pessoas... No momento em que a pessoa que provocou o dano a uma das plantas entra, todas as plantas reagem. Defendendo. Ou seja, existe um campo de memória nas plantas também. Também as plantas têm um campo de memória, tal como acontece com os animais. Então, no momento em que nós fazemos o consumo da carne, isto, atenção, eu não vou dizer isto, nem a professora está a partilhar a experiência dela para assustar seja quem for. Lembrem-se que isto é uma conversa, isto é uma troca de ideias, ok? Sim. No momento, mas está na altura de começar a trazer à consciência também estas situações. No momento em que um animal vai para o abate, independentemente e acredito que o facto de haver toda uma bênção, como por exemplo os judeus fazem, eles têm a bênção do animal antes de, e isso faz a diferença sim. Mas ainda assim, existe uma consciência naquele animal. E vamos pegar nos animais que vão para abate e que vivem em condições que, meu Deus péssimas, do céu, né? péssimas. Nós vamos consumir aquela energia, nós vamos consumir uma energia de medo, nós vamos consumir uma energia de raiva, nós vamos consumir, porque está lá tudo, fica tudo impregnado na pele, está lá tudo. Então, quando se diz nós somos o que comemos, é literalmente isto também. Sim. É literalmente isto, daí a importância do abençoar.
do agradecer, da consciência no momento em que estamos a fazer a confecção, no momento em que estamos a consumir, parar aqueles 2 segundos. Por exemplo, a Igreja Católica tem muito aquela questão de a família reunida, faz a bênção, agradecem o pão. Como a Santa Ceia, né? Exatamente, agradecer o pão, agradecer a tudo aquilo. E isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Eu não estou a dizer que porque eu parei de comer carne, toda a gente deve parar de comer carne, até porque eu não imponho a minha verdade a ninguém. Eu estou a partilhar a minha experiência. E eu posso dizer que, como alguém que tem demasiada água, demasiado fogo no mapa, é muita água, fogo, é muita emoção e muita reação, porque o fogo é reativo e a água é emotiva, não é? Metade de mim é água e a outra metade é fogo. Então, isto anda aqui... Entra em ebulição mesmo, né? Então tem que haver aqui... O facto de eu ter deixado de consumir carne veio-me mostrar o quanto o que eu estava a consumir, mesmo eu consumindo carnes que vinham de fontes mais cuidadas, em que a vida deles era uma vida tratada com respeito, eles eram seres tratados com respeito, mesmo assim, ficava dentro de mim. O peixe, eu continuo a consumir peixe, mas eu sinto as consequências no corpo de comer peixe. Eu fico, como a professora diz, o estômago fica pesado, a digestão é feita de uma forma muito mais lenta do que o habitual e do que o normal. Ou seja, nota-se a diferença. E aqui eu pego num outro ponto, que é para provocar aqui mais um twist, que é, nós temos este cuidado e há este debate e esta discussão que eu acho muitíssimo bem relativamente à carne, mas tem que começar a haver também em relação às plantas, em relação ao mundo vegetal. Porque a verdade é que, pegando na experiência que eu relatei há pouco, pegando na experiência do feijão, as plantas são seres sentientes. Então, esta discussão em relação às plantas também tem que começar, também tem que começar a vir à baila. É minha opinião, mas esta é a minha opinião, que em verdade, eu acredito que o ser, mesmo estando no humano, tem a capacidade, se trabalhar para isso, obviamente, tem a capacidade de chegar ao ponto em que não precisa do alimento, em que pode viver sem o alimento, seja ele de origem animal, seja ele de origem vegetal. Mas esta é a minha crença. Porque se assim não fosse, não teria que haver seres que tinham que se disponibilizar para vir cá para nos servir de alimento. Então, estamos lá perto? Não. Estamos longe? Sim. É possível. É. Eu posso estar, para muita gente aqui que vai ouvir e que vai ver depois esta live em diferido, eu posso estar a viajar na maionese. Vai haver muita gente que vai dizer que pronto, foi para o mundo Pokémon e ficou lá a fazer férias. Mas esta é a minha crença. Nós somos seres energéticos, nós somos seres espirituais. Nós somos energia condensada, nós somos energia acumulada. E a energia transmuta-se, a energia transforma-se. E se tem a capacidade, através do pensamento, de criar e de destruir, eu também tenho a capacidade de conseguir materializar aquilo que eu quero. E se eu consigo materializar aquilo que eu quero, então eu também vou conseguir trabalhar-me de forma a que o meu corpo cada vez menos precise do alimento. A gente tem um processo de jejum intermitente, que vai falar um pouco sobre isso, né? Ou seja, de você ficar um tempo sem se alimentar e
né? Eu já cheguei a fazer isso algumas vezes. Eu acho que existe um processo de reeducação mental. Você tem que reeducar a sua mente para isso. Quando eu dei aula sobre budismo na faculdade, eu me lembro que a gente estudou um pouco disso, desses princípios da alimentação dentro das práticas budistas. E a gente tem até um templo aqui, que é o Templo Zulai, que a gente tem toda uma alimentação natural lá no templo, né, e tudo. E eles falavam lá no templo, na palestra, justamente sobre essa questão de a gente, na verdade, precisa de pouco para se alimentar. E no fundo, eles dão um exemplo do Buda mesmo, né? Que chegou a passar um bom tempo só com um grão de arroz, né? Uhum. Eu concordo com essa questão, embora eu penso que nós ainda não estamos nesse nível de evolução. Uhum. E existe uma outra questão que eu penso que também é muito importante, e é entender que nós temos uma série de processos mentais para trabalhar, até que a gente consiga compreender que nós não precisamos desse alimento, do alimento de maneira geral, né? Porque a gente tem, às vezes, resistência a determinados alimentos, né? Embora tenha a questão do peixe que você comentou, e eu também, e tudo, mas às vezes tem alimentos que você simplesmente não consegue consumir, porque você não gosta do sabor, você não, né, enfim. Então, essa questão do que você vai comer ou não, há um processo de consciência, né? Lembrando o seguinte, eu chamaria atenção para o que você está comendo, mas como você está comendo. Hoje as pessoas comem na frente da televisão, comem com o celular, comem fazendo qualquer outra coisa e não estão prestando atenção no que estão comendo. O ato de comer em compulsão o comer em excesso é um ato de preencher um vazio. Vazio. E que vazio é esse, né? E aí é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Se o alimento está para nos nutrir, o que é que nos nutre? Qual é o primeiro alimento que nos nutre? O alimento materno. Então, nos falta, na verdade, o carinho da mãe. E como nós não tivemos a nutrição materna, isso é uma outra coisa muito importante. Uma grande parte das pessoas que sofrem com obesidade tiveram problemas, por exemplo, falta de alimentamento materno. Né? E ainda hoje eu vejo pessoas que se recusam a alimentar, a dar de mamar para os seus bebês, né? E se recusam nisso, e aí vão realmente depois tendo que recuperar essa questão em terapias e tudo mais. Então, o que é que você está consumindo, como você está comendo? Porque a gente, na verdade, come trabalhando, come na frente do computador, come fazendo outras coisas e não presta atenção no que você está comendo. O que vai acontecer? Quando você come fazendo outras coisas, o seu cérebro não processa o que você está comendo. Exatamente. Ele não presta atenção. Então, ele acha que tá faltando comida. Então, ele manda a informação de que ele precisa de mais. E aí você come 2 vezes. Come 3 vezes. Então, se a gente tiver consciência de que se eu comer um grão de arroz, e aquele grão de arroz vai suprir todas as minhas necessidades, mas eu preciso fazer um trabalho mental imenso para isso, se eu fizer isso. E eu falo imenso porque, na verdade, a gente tem tantas crenças que estão na gente e a gente não percebe, né? Só um adendo desse aspecto da alimentação, queria comentar. Há umas semanas atrás, eu tive uma pessoa que eu tive contato e falou para mim que estava com Covid. Eu falei, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu falei assim, não, isso não me pertence. Comecei a trabalhar os processos que eu conheço, né? Já desde
de março, já estou trabalhando nesses processos, comecei a trabalhar esses processos para atualizar o meu corpo e dando informação de que o remédio estava dentro de mim, de que tudo o que era necessário para o meu corpo estava dentro de mim, atualizando todas as moléculas e conversando com as moléculas do meu corpo, né, para combater qualquer questão, né? Isso me chamou muito a atenção, porque, na verdade, o processo da meditação budista que Buda faz lá com relação a essa questão de ficar, né, dias e dias só com grão de arroz, na verdade é essa questão. Você manda informação para o seu corpo e, na verdade, aquilo não é necessário. Meu celular falando ali. Também quer participar na conversa. O celular falando sozinho, olha isso. Então, se você for ver, a gente pode realmente fazer essa questão. É a gente dizer, olha, eu tenho isso para comer e isso vai suprir todas as necessidades. Se eu estiver atenta àquilo que eu estou consumindo, a mesma atenção, Andréia, que a gente tem quando a gente faz a comida, se eu estiver atenta, eu não preciso comer tanto. Exatamente. Né? É atenção. E é um ponto extremamente interessante e é a mais pura das verdades. Eu tenho um exemplo, professora, que eu lhe vou dar, que isto parece tirado da história do Rei Artur, mas é a mais pura das verdades. Isto aconteceu uma coisa de 2 meses atrás. Para perceberem o quão poderosos nós somos e o quanto do nosso poder nós temos a tendência a ceder. E que quando começamos a fazer a captura... Ignorar, né? Exatamente. E a ignorar também. Mas isso acontece também em parte porque ter a noção e ter a consciência desse mesmo poder é ter responsabilidade. E enquanto nós não sairmos do jogo da culpa e passarmos para a responsabilidade, vamos continuar a entrar neste joguinho. Porque enquanto eu não tiver a responsabilidade em cima de mim, ou seja, enquanto eu não assumir a responsabilidade, eu posso continuar a empurrar com a barriga. Não é? Então, é esta cedência de poder consciente ou inconsciente que é extremamente importante. Há cerca de 2 meses atrás, talvez mais, talvez menos, eu volto a reiterar, eu com linhas de tempo caput, eu estava a fazer o quê? Eu estava a fazer qualquer coisa, não me recordo o quê. E, entretanto, ia para o Instagram e ia fazer um post. E o Instagram atualizou-me e eu seguia um moço aí do Brasil, o Whindersson Nunes. E apareceu uma publicação dele a dizer que ele e a mulher se tinham separado. Eu, tá bem, eu nem sequer sabia que a criatura era casada, mas tudo bem. Então vai de não sei o quê, e a cantora, eu fui ver, ela é cantora, deixa-me ver qual é a música que a criatura canta, para saber se eu posso adicionar, não é, à minha playlist. E pego no nome dela e vou para o YouTube. Então, a primeira música que apareceu é uma música que não me lembro do nome. E vocês já vão perceber porque é que eu não me lembro do nome. Eu ouvi aquela música uma vez. Eu fiquei horrorizada com a letra. Eu fiquei horrorizada com o som. Foi das músicas... O videoclipe, então... Medonho. Não, absolutamente não. Só que o que é que acontece? A minha mente inconsciente, cabrita do monte, decidiu reter na memória a música. Conclusão. A música estava em loop. E eu não queria aquilo na minha cabeça. Não queria de maneira nenhuma. E eu tentava fazer outras coisas, não é? Que é aquilo que nós fazemos, tal diversão, vamos lá, tentar fazer outra coisa que é para... E aquilo continuava ali em loop. E era horrível.
porque aquilo a qualquer altura, puf, eu estava a ver qualquer coisa e lá vinha A música. a música outra vez. E eu queria sair dali. Há um momento em que eu, pura e simplesmente, eu faço, e isto vocês podem experimentar fazer, experimentem fazer, mas eu disse, eu dou ordem à minha mente consciente e inconsciente para limpar e eliminar da minha mente todo e qualquer registro que possa haver, consciente ou inconsciente, desta música, substituindo por uma melodia mais harmoniosa, por uma melodia mais elevada. Eu repeti isto 3 vezes. O que é facto é que ao fim de 3 vezes a música, puf, desapareceu. E se eu fosse tentar, mais tarde, se eu fosse tentar lembrar-me, como agora, que eu estava a tentar lembrar-me, não consigo. Eu não consigo. E sempre que vinha a suposta memória, reparem como a nossa mente funciona, sempre que vinha aquela coisa de vir a música, automaticamente o que é que o meu cérebro fazia? Ia buscar outra música que ele tinha selecionado com uma vibração e com uma melodia totalmente diferente. Ora, eu passei de uma melodia que eu nem sequer queria ouvir para uma melodia que me fazia todo sentido. Agora, se eu tinha escolhido aquela música consciente, não. Foi a minha mente inconsciente que decidiu, ok, então está aqui o repertório. Acreditem que a partir dali, sempre que existe alguma coisa ao nível inconsciente, que eu sei que é um inconsciente, porque 95% do que nós fazemos, das decisões que tomamos, das ações que tomamos, daquilo que dizemos, daquilo que pensamos, é a nossa mente inconsciente que o faz. É verdade. E se em momentos em que o fogo chega ao rabo e em que está nada funciona, experimentem fazer isto, porque acreditem, é um divisor de águas e isso aplica-se a tudo. Vocês podem depois começar a utilizar em tudo, em rigorosamente tudo. Porque, na verdade, você está dando uma ordem para o seu corpo no que diz respeito a esse processo, né? Ou seja, você está falando um processo mental. São duas experiências muito, muito semelhantes, né? Ou seja, eu estou falando de alguma coisa que eu comi, não me fez bem, então eu ordeno, né, a questão do vírus, ou alguma coisa que eu como e eu percebo que não me faz bem, então eu dou um comando para o meu corpo para realmente expurgar isso, limpar. Uhum. Ou a própria questão do pensamento que fica repetitivo e você simplesmente vai lá e ordena e cancela. E isso é uma coisa muito importante, ou seja, sabe aquela coisa? Eu tô com fome. Se você ficar pensando, eu tô com fome, você vai ter mais fome ainda. Uhum. Se você deixar, tudo bem, ok, tô com fome, tá, agora eu não posso comer porque eu tenho outras coisas para fazer. Se você ocupar a sua mente com outras coisas e você dar essa informação para o seu corpo, olha, agora não adianta você reclamar comigo que você quer comer, porque eu não tem mais, você consegue trabalhar isso. Uhum. Então, uma coisa importante é a gente entender que os nossos pensamentos são determinantes. E eles podem sim receber influência dos alimentos. Mas, né, ou seja, os alimentos e aquilo que a gente consome influencia o nosso espírito, mas o nosso espírito, o nosso pensamento também influencia no alimento. Então, é uma via de mão dupla. Uhum. Né? E tem uma coisa que eu acho importante de mencionar, que são as toxinas. Uhum. Toxinas essas que estão nos alimentos por meio dos agrotóxicos, dos alimentos industrializados, os refrigerantes. As toxinas ficam no nosso corpo, né, os metais, o iodo, né, o chumbo, fica no nosso corpo por um bom tempo. Na fundação, lá, né, quando eu trabalhava, eles tinham uma pesquisa toda de limpeza. Como é que você limpa o teu corpo? E há toda uma teoria dentro da cultura japonesa também, né, de como você limpar o seu corpo por meio das terapias energéticas. Daí o Reiki, daí o Chorei, o Qigong,
que justamente vem com essa função de limpar o nosso corpo. E isso vai aparecer na gente, às vezes por meio de um processo alérgico, né, marcas na pele, espinhas, ou às vezes brotoejas que vão surgir no nosso corpo, porque é uma forma de dizer para a gente que o nosso corpo está saturado de um determinado processo e que, portanto, ele precisa ser limpo. Uhum. Quando você não limpa o seu corpo, essas toxinas se acumulam no seu corpo. Por exemplo, nos rins. Sim. Né? Afinal de contas, ele tem a função de filtrar essas questões. Então, o bom funcionamento do nosso corpo, na verdade, é uma forma de mostrar que, olha, estou expurgando as toxinas que estão sendo ingeridas. E muitas vezes, quando alguém tem um processo de vômito, de diarreia, a primeira coisa que faz é tomar um remédio para não ter aquilo. Ou seja, em vez de ajudar o processo de limpeza, não, vai lá e corta com uma toxina para fazer com que aquilo se contenha no corpo. Então, isso é uma outra live, viu, Andréia? Falar sobre medicamentos. Sobre medicamentos e espiritualidade é uma coisa bastante delicada, mas era um ponto importante também de ser falado, né? Ou seja, tá com dor de cabeça, às vezes dá com a sensação de dor de cabeça, toma um remédio. Tá com uma dor em qualquer coisa, toma um remédio, mas pensa, o remédio tira aquela dor momentaneamente, mas às vezes a dor persiste. E você vai ficar contaminando o seu corpo. Né? Então, assim, essa é uma outra live. Exatamente. E tem outra questão, que é a questão porque o medicamento, atenção, e aqui nem a professora, e eu sei isto porque a professora já mencionou isto em aulas, já mencionou isto em lives, a professora não é contra os medicamentos, eu não sou contra os medicamentos também, cada coisa existe e exerce o seu papel. Aquilo que a professora quer chegar é o papel do medicamento, porque tudo aquilo que acontece antes de acontecer no corpo físico aconteceu no emocional. Exatamente. Tudo aquilo que nós sentimos no corpo físico já aconteceu no emocional. O que acontece é que, como são emoções não processadas, elas acabam por se materializar sob a forma de dor. É a mesma coisa que um copo que vai enchendo, chega no limite, se continuar a colocar água, a água vai transbordar. É a mesma coisa com o nosso campo emocional. O que acontece com os medicamentos, eles são essenciais para o tratamento do corpo físico? São, claro que são, mas não são tudo, porque enquanto eu não tratar o emocional, enquanto eu não observar o que é que dói, enquanto eu não olhar ao porquê que dói, não é o que dói, é porquê que dói. Porquê dói? Vai continuar a doer. E o medicamento só vai tapar os sintomas. Ele só vai mascarar. Ou seja, é pôr a peneirinha ali em cima. Ele não vai curar, não vai fazer todo o trabalho. E aqui nós entramos um bocadinho no campo da metafísica, não é? De sintomas versus... Eu tenho um artigo escrito a respeito disso também. Quem quiser está no blog. Tudo tem uma função. E o nosso corpo, a nossa matéria, a energia condensada. Se o nosso corpo tem dor, se existe uma parte do nosso corpo que dói, então eu tenho que me perguntar o que é que está aqui dentro que eu não quero ver, ou que eu não quis ver, que eu não quis sentir, que eu não quis assumir e que está a fazer doer. E eu depois mascaro isso. E uma das formas que as pessoas muitas das vezes usam para mascarar é a comida. Come porque está ansioso, come porque está triste, come porque está feliz, come porque está... Come por tudo. Come por tudo. Atenção, eu gosto de comer. Mas quando se fala em come porque está triste, porque está feliz, porque está contente, é o excesso. Não come 2 bolachas, come um pacote. É verdade. Meu pai diz que até água em excesso faz mal, Andréia. O filósofo, meu pai, sempre fala isso. Até água em excesso faz mal. E é verdade. É porque faz os rins trabalharem em excesso, acaba por criar, ou seja, e porquê que a pessoa está a beber água em excesso?
Aí é que está. O que é que faz a pessoa beber água em excesso? O que é que está a provocar aquela sede excessiva? Então, Não é? isso, na verdade, corresponde àquela primeira questão, ou seja, por que eu estou ingerindo algo além, né? Lembrando que os alimentos são para nutrir o corpo, é um Uhum, processo de nutrição. Então, o que eu estou comendo, ele tem nutrientes para saciar o meu corpo? Isso é muito importante. Com que intenção eu estou fazendo isso? Com que propósito? É muito, muito importante isso. A consciência da energia em todo o processo. Se você vai usar o reiki, se você vai usar a radiestesia, se você vai usar qualquer outra terapia energética para limpar os alimentos, se você não vai usar nada porque você não sabe, não conhece, mas se você vai limpar com a sua bênção, a sua mentalização, não importa. O importante é você ter consciência do processo. Isso é ser espiritualidade, exercer a espiritualidade na prática. Quando a gente fala de prática da espiritualidade, o consumo, a alimentação também é uma prática espiritual. Né? Eu acho que acho que é uma síntese do nossa conversa, porque acho que precisa ficar isso realmente muito, muito claro para as uhum, pessoas exatamente. que E com isto já vamos com 1 hora e meia de conversa e a verdade é que só foi tirada a pontinha do véu, porque isto só, verdade. é um tema que tem muito que se diga. Deixa-me só ver aqui os comentários das pessoas. Obrigada por quem está a participar. A quem está a participar não vai ser excomungado, todos os restantes vão ser. Olá, pessoal. Suzy, Ana Carol, Joana. Gratidão para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Porque, na verdade, é uma alegria muito grande. O pessoal que assiste sempre, que me assiste lá no Sapienza, né? Eu falei até nessa terça-feira, eu falei, né? Então, assim, gratidão a todos vocês que estão me acompanhando aqui. É uma alegria. E eu falei para o pessoal na terça, né? Eu falei que era muito prazeroso falar sobre essa questão da espiritualidade e alimentação, porque as pessoas sempre me veem com as cartas na mão, né? E na verdade essa temática é uma temática muito presente para mim na faculdade. Então Uhum. estou muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de falar sobre isso. E certamente é só a pontinha do iceberg. Tem muitas outras coisas para a gente falar aí. Eu vou desafiar, vou deixar aqui desafio aberto em público, vou desafiar a professora para fazermos uma nova live Convite e aceito. boa, Convite super aceito. fazermos eu gosto desta troca de opiniões e estou a ter aqui algumas ideias, mas depois eu converso com a professora sobre o assunto, mas acho que é importante voltarmos a trazer este assunto aqui, porque há muito mais para conversar sobre este tema, mas o que eu quero perguntar a quem está a assistir e a quem está a participar, o que é que vocês acham de eu trazer novamente a professora aqui para uma nova conversa, para uma nova. Pode ser um tema diferente, ou podemos fazer exatamente o mesmo tema. Fica aí o convite. Fica o convite feito. O que é que vocês As pessoas acham? Acham que sim? Está aprovada? O pessoal já vi comentários ali que o pessoal gostou, sim. Eu acho E que sim. aí, né, quiserem sugerir alguma outra temática, né, André? Sim, exatamente. A gente encara, não tem problema. Exatamente, exatamente. Sim, olha, então o pessoal está a dizer que sim, professora, já sabe. Tá. Bom, a gente vai marcar então o próximo bate-papo. Vamos marcar, sim. O que é que eu vou fazer agora? Se a professora gostar, é uma coisa que eu gosto de fazer sempre que faço uma live, que é deixar uma mensagem final. Quando trabalho com os oráculos, às vezes é com os oráculos, quando é sem os oráculos, eu tenho livros com mensagens. E, e eu quero perguntar a quem está a assistir e à professora também se gostavam de receber uma mensagem final
de um dos livros. Não vai ser com os oráculos, vai ser com um dos livros. Perfeito, acho que é muito válido. Ok, então o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar que as pessoas decidam. Têm à vossa disposição o Livro da Luz, Mensagens dos Anjos ou o Guerreiro da Luz. Só vale votar uma vez. Votos duplos não contam para, para tentar enganar. Não vale, né? Não. Professora, o que é que sente? Livro da Luz, Mensagens dos Anjos ou Guerreiro da Luz? Eu gosto dos Guerreiros da Luz. Guerreiros da Luz. Ok. E as crianças aí, adorei a ideia. Ai, que bom, que coisa boa. Mais conversas. Não é aula, isto são conversas, calma. São, é verdade. Ana, parei de comer carne depois de um tratamento com a... Então, então Andreia, mais de uma hora para a outra comecei a passar mal, tenho-me sentido melhor não comendo carne. Aí já vai. Guerreiro da Luz, ok. O pessoal já está voltando do Guerreiro. Hoje está com Guerreiro. Olha que interessante. Vá, eu acho que esse é um outro momento, sim. Vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão da história da alimentação, né? Existe toda uma dinâmica importante aí nesse que diz respeito, porque nós nos tornamos agricultores e nos tornamos carnívoros, né? Sim. Então, eu gosto sempre de olhar para a história. A história nos alimenta e nos nutre de informação sobre as coisas que estão por vir. Eu acho isso muito, muito importante. Esse é um ponto importante, professora, que a professora diz que nós tornamos-nos carnívoros. Nós não nascemos carnívoros. É muito importante essa questão. Só o facto de nós termos consciência disso e trazer isso à nossa consciência já faz uma diferença muito, 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 muito grande. Muito grande. Muito grande. Só um segundo que eu vou buscar os livros. Os livros, então tá bom. Enquanto o André vai buscar o livro, eu queria realmente agradecer o pessoal por esse momento, por esse bate-papo, por essa conversa, né? São duas perspectivas sobre essa temática e é muito importante a gente falar sobre alguns assuntos trazendo consciência, né? Ou seja, uma vez que eu tenho consciência do que se passa a partir das nossas perspectivas, é claro que você vai formar a sua opinião a partir disso, né? Uma vez que você se torna consciente do processo, certamente as coisas tendem a fluir mais para você. Então, eu espero que, né, tenha sido uma grande contribuição para você, porque certamente para mim foi extremamente prazeroso. Gratidão. Eu continuo aqui com os nervinhos assim. Você vai se acostumar daqui a pouco, porque a gente vai fazer desse, espiritualmente falando aqui, um programa, tô vendo, viu? Sim. Ora, o que é que eu vou fazer? Eu não vou trazer uma mensagem, vou trazer duas. Porquê? Porque há dois livros que me estão a puxar. Um foi aquele que vocês decidiram, e outro foi um que eu já tinha desde há pouco a necessidade de trazer. Deixa-me só tirar aqui. Ok. Ok. Então vamos lá. Primeira mensagem que sai do livro Guerreiro da Luz. Então eu repito. Os guerreiros da luz reconhecem-se pelo olhar. Estão no mundo, fazem parte do mundo. E ao mundo foram enviados sem alforjes e sem sandálias. Muitas vezes são cobardes, nem sempre agem corretamente. Os guerreiros da luz sofrem por tolices, preocupam-se com coisas mesquinhas, julgam-se incapazes de crescer. Os guerreiros da luz, de vez em quando, creem-se indignos de qualquer bênção ou milagre. Os guerreiros da luz, com frequência, interrogam-se sobre o que fazem aqui. Muitas vezes acham que as suas vidas não têm sentido. Por isso, são guerreiros da luz. Porque erram, porque interrogam, porque continuam a procurar um sentido e acabarão por encontrá-lo.
Olha. E vamos à última. Eu sei que tenho as pessoas que assistem ao grupo, que assistem às minhas lives, vão-se começar a rir. Sim, eu vou trazer uma mensagem do Jesus. E a mensagem dele para hoje é... A fé. A fé abre o canal. Pensa nesta frase. Pensa no que ela significa, no que ela quer dizer. O facto de acreditares no que vês, no que ouves e principalmente no que sentes. O facto de saberes o quão sensível é a comunicação com o céu e mesmo assim te dedicares a explorar essa conexão. O facto de perceberes que o próprio ato de acreditar é subtil e corajoso. Tudo isso faz com que o teu canal abra de forma desmesurada. E quanto mais o canal abre, mais intuições tens, mais acreditas e mais o canal abre. E na realidade, este é o processo, este é o percurso. E na realidade, só tens duas hipóteses. Escolheres acreditar no que sentes, acreditar no que intuis e abrir as portas à maravilhosa forma autêntica de estar na vida. Ou entupir-te de dúvidas, deixar de acreditar, deixar o ego entrar e viver uma vida de frustração e dor. A escolha, como sempre, é tua. A única coisa que te posso dizer é que ao acreditares, mesmo sem perceberes, mesmo sem grandes esclarecimentos, estarás a abrir um portal de fé, um caminho longo e imperceptível que te irá levar aos mais altos padrões da tua alma. E como tal, aos mais altos padrões de energia em que conseguis vibrar. Não há palavras para descrever esse estado. Sai do domínio do verbo, entra no domínio de Deus. Jesus. Nossa, são escolhas. Fantástico. E se pensarmos bem, tanto a primeira mensagem como a segunda encaixam na temática daquilo que conversamos. Verdade. Bom, fechamos com chave de ouro essas mensagens, né? O universo realmente está nos brindando com essa mensagem. Eu queria agradecer a todo mundo, né? Primeiro ao universo por esse momento, pela missão de estar aqui, de ter passado por tantas coisas ao longo desses 40 e poucos anos, e ter essa permissão de estar aqui hoje, nesse momento, trazendo para vocês um pouco da minha experiência. Agradeço imensamente a André e aos seus antepassados que lhe trouxeram nesse plano, que permitiram que você estivesse aqui. Agradeço a toda a sua ancestralidade e agradeço a você pelo convite, pela iniciativa, né, por esse momento. Agradeço a todos que estão nos assistindo por esse momento também, pelas interações, pela partilha, pelas mensagens, e espero vocês no próximo encontro. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Que esse encontro, que esse momento possa se repetir por muitas e muitas vezes. Foi um presente. Muito obrigada. Gratidão. Da minha parte, eu agradeço a todos e a cada um, aqueles que estiveram desde o início, aqueles que chegaram a meio, aqueles que chegaram na parte final, aqueles que irão ver esta live depois, vídeo, aqueles que irão, espero que de alguma forma aquilo que foi partilhado aqui, as ideias, as perspectivas, de alguma forma vos tragam uma outra forma, um outro ângulo, porque a vida é feita de vários ângulos. Sim. Então, de alguma forma, vos possa ter trazido ou reafirmado algo que já estava aí dentro, porque nós não trazemos nada de novo, nós só ativamos aquilo que já está dentro de nós, e que sirva para alguma coisa. A quem me está a ver pela primeira vez e que segue a professora, que chegou até aqui por causa da professora, a minha mais profunda gratidão por terem aceito este convite, por terem estado desse lado, por me terem permitido ser e por me terem permitido exercer enquanto ser. Muito, muito, muito grata a todos e a cada um. Desejo a todos uma noite maravilhosa, muito grata por terem estado desse lado, pelas mensagens, pelos comentários, pelas partilhas. Acreditem que isto é só o começo. Com certeza. Vem mais por aí. Uma noite excelente a todos
Sintam-se abraçados. Uma noite maravilhosa. Até à próxima. Namastê. Até a próxima. Namastê. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.